Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Ele iniciou a trajetória política no movimento estudantil, foi presidente da União Nacional dos Estudantes e dirigente da Juventude Socialista. Atuou no Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e ocupou cargos públicos como o de secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Em 2023, passou a ser o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cargo que o levou ao destaque nacional com a intervenção federal na segurança do Distrito Federal após os ataques do 8 de janeiro. Atualmente é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. No DR de hoje, uma conversa com o Ricardo Capelli. Muito bem-vindo. Obrigado. Capelli, eu entrevisto muita gente aqui, foram mais de 100 programas, mas eu gosto quando vem gente que gosta de brigar. Eu só peço pra você não brigar comigo na entrevista, mas você gosta de uma briga, né, Capelli? Impressionante, cara. Não, prazer imenso estar aqui com você, Leandro, conversando com você. A gente briga porque os tempos são difíceis, né? Então exigem da gente atitude, coragem, né? A gente não vive tempos, infelizmente, de tranquilidade, de normalidade. Então são tempos que nos exigem assumir o controle da história, intervir na história. Então, são os tempos que a gente vive, né? A gente não escolheu viver esses tempos, mas já que estamos neles... Temos que encará-los. Temos que encará-los. Capelli, eu queria que você contasse em detalhes, eu nunca vi você contar isso com detalhes, como foi o 8 de janeiro, exatamente onde você estava, como você soube o que estava acontecendo em Brasília, para quem você ligou, para onde você foi no primeiro momento, o que você pensou naquele primeiro momento, que eu posso imaginar, como todos os brasileiros que viram aquilo, né? Começo do ano, estava todo mundo meio desligado, né? Foi dia 8, foi 5 dias úteis do governo. 5 dias úteis do governo, pegou um final de semana ainda, né? Sim. Então, na verdade, era um pós ali, Réveillon, as pessoas ainda, muita gente na praia. Não é um momento de política, tradicionalmente, Sim. né? É um momento que as pessoas dão uma desligada disso. E teve um pico, Leandro, se me permite. Claro. Na posse do presidente. Sim, aquela tentativa de invasão na sede da Polícia Federal. Não, na posse, no dia da posse. Ah, no dia da posse. No dia da posse. Tá. Havia uma tensão que cercava a posse do presidente Lula no dia 1º. Por quê? Porque tinha, apesar de não ter elementos objetivos, mas tinha uma certa apreensão de que pudesse haver manifestações, de que pudesse... Então a posse foi cercada de expectativa, com um plano de segurança máximo, mas quando passa a posse, vai tudo bem, foi uma posse linda, tudo tranquilo, inclusive isso colabora para, olha, viramos uma página. Viramos a página. Viramos a página. No dia 8 de manhã, você estava onde? Você estava em casa? Veja, no dia 8, porque o que acontece? Na verdade, o dia 8 começa bem antes, mas aquele final de semana especificamente, ele tem um episódio no dia 7. Tá. Pela manhã, quando eles, no sábado, quando eles bloqueiam a saída da base da Vibra em São José dos Campos. A Vibra é a antiga BR, que foi privatizada, virou Vibra. Fornecedora de Combustível, exatamente. Tá. Antiga BR. Eles bloqueiam a saída da Vibra no dia 7 de manhã. Tá. Na parte da manhã inteira, cerca de 120 caminhões deixam de sair da sede da Vibra. E como é que funciona? A refinaria funciona em linha com a base. Se a base, os caminhões não estão saindo, esvaziando os tanques, a refinaria daqui a pouco para. Então foi um momento tenso. Naquele momento eu falei com a Sheila, que era a diretora da Vibra, acionei o Nico, que era uma espécie de subsecretário lá do DERIT em São Paulo. Depois falei com o DERIT e o ministro Flávio Dino falou com o governador Tarcísio de Freitas. E aí por volta de 1h30, a gente conseguiu desobstruir e liberar os caminhões, mas mesmo assim os caminhões receberam pedrada, teve... Então, foi um final de semana, ele começou meio tenso. Ao longo do dia, no sábado, vem o alerta da Polícia Federal
O André encaminha um ofício ao ministro Flávio Dino. André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Diretor-geral da Polícia Federal. Ele encaminha para o ministro imediatamente oficia o governador Ibanez Rocha, que o tempo inteiro, até amanhã de domingo, o governador diz: fiquem tranquilos, está tudo sob controle, não há qualquer perigo no Distrito Federal. Quando amanhece assim e o governador oficiado diz que está tudo bem, então tem uma certa, olha, até aquele momento não tinha motivo para desconfiar da informação que o governador repassava. Então, começa o domingo relativamente tranquilo. Tem um fato curioso, que naquele dia, por volta das 19h30, a minha família estava vindo de São Luís. Eu fiquei 2 anos no Maranhão. Estava vindo de São Luís, eu vim na frente. Estavam vindo com a mudança. Então, eu estava me preparando para buscá-los no aeroporto, justamente às 19h30 do dia 8. Então, eu estava almoçando com amigos aqui na Asa Norte, almoçando com amigos, quando eu começo a ver a coisa escalar na esplanada. Pelo celular? Pelo celular. Eu começo a ver escalar. Eu ligo para a chefe de gabinete do ministro, a Rafaela Vidigal, e pergunto a ela: Rafaela, cadê o ministro? Que eu já senti que a coisa estava escalando. E ela me fala: olha, o ministro estava também num almoço com a família, mas saiu do almoço e está se dirigindo ao ministério. Aí, naquele momento, eu saio do almoço, passo no hotel, troco de roupa e vou para o ministério. E a gente fica ali O ministério tem uma coisa que é diferente, porque ele é todo envidraçado. Sim, né? Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Então você vê... E é muito próximo ali, né? E você vê tudo o que está acontecendo. Você tem, inclusive, da sala do ministro, você tem, inclusive, visão privilegiada do Palácio do Planalto, que é no 4º andar. Perfeito. Então a gente estava vendo aquilo, a gente viu aquilo tudo acontecer, e aí foram chegando ministros e outras autoridades do governo no gabinete do ministro Flávio Dino. E logo você entendeu ali que se tratava de uma coisa organizada, que tinha um objetivo maior? Depois apareceram até faixas. Eu acho engraçado as pessoas falarem que não queriam a deposição do presidente porque tinha faixas escrito intervenção militar, né? Quem pede intervenção militar não está pedindo outra coisa, não está pedindo um passeio no parque, né? Um passeio de domingo. Mas vocês entenderam logo que se tratava de uma coisa organizada, ou no começo parecia uma coisa mais caótica, uma confluência de pessoas? Veja, Leandro, desde o início, quando eles invadem, que eles quebram a última linha da polícia, invadem a sede dos 3 poderes, a gente percebe ali que está diante de uma situação gravíssima. Claro. Não tem precedente na história do Brasil da sede dos 3 poderes serem depredadas simultaneamente. Veja, é difícil naquele momento você fazer essa leitura, né? Fazer a leitura claro. do que é, mas você sabe o seguinte: a história está sendo escrita ali. É história quente, no calor dos acontecimentos. Porque eu acho engraçado que tem gente agora que fala: não foi tentativa de golpe, porque esse elemento, como se tivesse uma receita de bolo. Claro, isso. Para plano golpista, para derrubar, né? Tem que ter esse, quer dizer, isso. A história ela é escrita no calor dos acontecimentos. Eu não tenho dúvida de que eles tentaram ali desestabilizar o país, eles esperavam, na minha opinião, inclusive, que aquele movimento gerasse movimentos nos estados que desestabilizasse de alguma forma as polícias pelos estados. Eu acho que eles tentaram que aquilo fosse um estopim de algo que se alastrasse pelo país. Para algum tipo de força armada, de consequências seja polícia, imprevisíveis. Certo, mas a ideia seria algum tipo de força armada, seja polícia ou forças armadas, irem para a rua. Seja de consequências imprevisíveis, eu acho. Né? Porque se o presidente Lula não toma a atitude que tomou de decretar a intervenção, se a gente não assume imediatamente o controle da situação, para onde ia aquilo? Né? Então, volto a dizer, quer dizer, a história ela não é escrita, não tem um project, um planejamento da história, né? Claro. Ela vai, quer dizer, são os atores políticos, os atores ali históricos que vão construindo. Então, eu não tenho dúvida, veja, e eu tenho relatos, Leandro, da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles me falaram: olha, na época interventor, nós temos experiência aqui no Distrito Federal de conter manifestações de 10 mil, de 50 mil pessoas, sem problema algum. A questão é que essa manifestação, isso é o depoimento dos policiais militares, não foi uma manifestação normal. E aí eles declaram: existiam homens
treinados, com conhecimento de táticas de combate, preparados, profissionais no meio dos manifestantes. Então foi algo muito grave, não foi uma manifestação qualquer. Era a minha próxima pergunta. A revista Piauí publicou uma reportagem mostrando justamente a presença dos chamados kits pretos ali no 8 de janeiro, né? E mostrou vídeos, pegou vídeos amplos e mostrou situações específicas que aconteceram ali que realmente não parece que uma pessoa, um civil sem treinamento teria capacidade de fazer. As pessoas usando gradis, por exemplo, para ensinar as pessoas a fazer escadaria para subir em andares superiores. Tem uma cena que ficou muito marcante, que é o quê? Tem um momento, os gradis estão colocados, tem um momento que tem elementos que eles estão até sentados, eles estão na área, assim, recuados, e aí eles passam o rádio e, ao mesmo tempo, todos se dirigem aos gradis e puxam. Porque você não, para derrubar uma coluna de gradis... Não basta puxar um só. Não basta puxar, tem que Mas puxar ao mesmo tempo. Tinha rádio e comunicador. Então, tinha rádio, um passa uma comunicação. Tinha rádio comunicador. Então, eu imagino que eles devem falar, agora, vamos derrubar o gradil. Então, e aí vários levantam e puxam ao mesmo tempo. Aquilo não é próprio de uma manifestação comum. Esses elementos estavam com máscara, alguma coisa assim? Alguns tinham máscara, tinham luvas também, que eles devolviam bomba de gás lacrimogêneo, tinham luvas. Então... Já estavam preparados. Já estavam preparados. Não eram... foram identificados algum desses elementos que estavam ali no meio? Veja, a Polícia Federal, no curso das investigações, avançou para identificar alguns. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa cometer um crime ao ar livre e não ser identificado. Né? É muito difícil. Ainda mais porque a Polícia Federal tem sistemas, tem técnicas de identificação muito avançadas. Então, eles foram identificados ao longo do processo. Perfeito. Capelli, eu queria que você explicasse, a nossa audiência é uma audiência muito ampla, a gente pega aí a televisão, pega o YouTube, pega vários canais, e a gente tem as pessoas que nos assistem têm um conhecimento muito variado em relação ao que aconteceu. Muitas conhecem muito por se interessar por política, outras pessoas têm um conhecimento muito raso da história, né? O que são exatamente os kits pretos, que tanto a gente fala, e por que exatamente esse grupo de militares foi usado, operacionalizado ou foi envolvido nessa história? Veja, eles são as forças especiais do Exército, né? Homens com treinamentos especiais, para missões especiais. Tá. Né? O que a investigação mostrou é que eles tinham penetração dessa intentona golpista entre eles, né? Então, isso é gravíssimo, né? Tudo que aconteceu é muito grave, né, Leandro? Porque, veja, não há precedente na história do Brasil de acampamentos claramente golpistas, defendendo claramente rompimento institucional. Sim. Em frente aos quartéis generais do Exército. Eles montaram verdadeiras cidadelas. Tinha ali estrutura de alimentação, banheiro químico, geradores, central, um mini estúdio para produção de vídeo. Então, eram cidadelas. O cidadão comum, se ele, nesse momento que está vendo a gente, ele decidir pegar uma barraquinha de camping, um iglu, e montar em frente a um quartel-general do Exército... regimento de cavalaria mecanizada. Ele não dura 3 minutos... em frente a um QG do Exército. Um cara só apita lá de dentro e fala... Só apita e tchau. Né? Tchau. Então, veja, o que aconteceu é gravíssimo, porque são muitas coisas sem precedente na história do Brasil. Eu tenho dito, olha, a pessoa pode votar em quem quiser. A beleza da democracia é isso. Mas o que aconteceu é grave porque eles tentaram chutar o juiz. Quer dizer, perde a eleição e aí tenta chutar o juiz, quebrar tudo, rasgar a Constituição. Então, isso é gravíssimo, isso é inaceitável na democracia. Se as Forças Armadas tivessem decidido debelar esses acampamentos, talvez isso não tivesse acontecido, na verdade. Com certeza, por quê? Está, inclusive, isso no meu relatório do 8 de janeiro. Todos os acontecimentos que acontecem após o segundo turno das eleições, que consagra a vitória do presidente Lula, todos os acontecimentos, eles passam pelo acampamento aqui em Brasília. Então, a depredação, a tentativa de invasão da Polícia Federal do dia 12 de dezembro. Os manifestantes saíram do acampamento, depredaram, queimaram carros, ônibus, né? Tentaram jogar do viaduto ônibus, fizeram o que fizeram. E voltaram para lá. Nenhum foi preso,
nenhum foi preso e voltaram para o acampamento protegidos. Dia da diplomação do presidente. No dia, os que também tentaram explodir o carro-bomba ali nas proximidades do aeroporto... O caminhão de combustível. O caminhão, Washington, né? O caminhão de combustível. Eles também declaram, organizaram no acampamento, saíram e voltaram para o acampamento. Então, veja, o acampamento é peça central. E a Polícia Militar do Distrito Federal, é preciso deixar claro, fazer esse registro, tentou várias vezes entrar no acampamento, fazer vistoria e foi sempre impedida pelo Exército. Tinha uma parte da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal que estava bastante envolvida nessa história, né? O site Intercept Brasil publicou uma reportagem no ano passado, muito esclarecedora, de um oficial que estava naquele momento afastado por questões mentais, estava inclusive sem o porte de arma, não podia usar armamento porque estava em tratamento. E do dia 7 para o dia 8 colocam ele como comandante das tropas, quase como se tivessem escolhido um laranja para ficar ali caso a coisa desse errado. E isso depois é revelado pelas mensagens entre os oficiais que são trocadas ali. A CPI, que é uma CPI que se fala pouco, a CPI do DF aqui foi muito boa também, a investigação da CPI do DF trouxe muitos elementos. Então tinha ali, Capelli, também uma banda podre nesse comando da polícia, né? Tinha, Leandro. E eu, na primeira semana da intervenção, afastei um conjunto de comandantes de batalhões aqui do Distrito Federal. Então é importante verificar, teve penetração. Durante a intervenção, teve apenas, e naquele início, teve apenas um coronel da Polícia Militar que eu percebia que ele claramente contestava a minha autoridade, que era o coronel Jorge Naime, que era o chefe do Departamento de Operações... Tá preso. Chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar. Tá. Mas eu afastei uma parte dos comandantes que estavam envolvidos diretamente. Agora, eu acho que é importante registrar também que nós tivemos, no dia 8, 44 policiais militares feridos tentando defender os prédios. Capacete amassado, um cavalo agredido. Então, veja, ao mesmo tempo que eu afastei quem errou, eu abri na época uma comissão, determinei a abertura de 2 comissões. Uma comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue aos que foram feridos em combate e uma comissão para promover por ato de bravura, a comissão avaliar os feridos também. Porque eu acho que é preciso ter esse equilíbrio. Claro. Né? Então, uma parcela estava comprometida? Estava. Agora, uma parte da tropa lutou também. Então, é preciso... E eu acho que foi feito, inclusive, de bode expiatório, porque foram colocados no campo sem a estrutura adequada, sem o apoio adequado, foram colocados ali, como você falou, como bois de piranha. Bois de piranha. E aí, então, é preciso ter esse equilíbrio para não generalizar a conduta da Polícia Militar do Distrito Federal. Tem um depoimento de uma oficial mulher que até fala Marcela. isso, né? Marcela, né? Ela mostra o capacete dela, mostra que arremessaram ela de uma plataforma ali, né? Ela ficou com muito medo de morrer. O depoimento, eu visitei todos os feridos, não todos, mas quase todos, no batalhão de choque. Eu visitei, fiz questão de conversar e ouvi os feridos. A Marcela, soldada, agora cabo, foi promovida, ela declarou para mim claramente, na linguagem militar, que a intenção deles era finalizá-la. Eles queriam matá-la. Eles chegaram a tirar o capacete dela para dar com a barra de ferro para matá-la e não conseguiram fazer isso em função de uma atitude heróica do sargento Beroaldo, que pulou, tirou ela, eles deram com uma barra de ferro na cabeça dele também. Ele ficou desacordado com a pancada que ele foi e voltou quando dá aquela pancada muito forte no cérebro, mas ele conseguiu tirar e ele salvou a vida da Marcela. Eles queriam, na minha opinião, eles buscavam um cadáver para tentar criar mais um clima no país. Capelli, você enfrenta ataques constantes da extrema-direita, eu fiz a brincadeira no começo aqui, né? Você é um cara de briga, claro, a briga política, né? Claro. E obviamente, você acaba sendo muito contrastado também. Isso, primeiro, se te incomoda de algum modo e se de alguma forma já chegou a alguma situação que você teve que tomar
cuidados extra? Você se preocupou durante esse período? Se as coisas hoje estão um pouco mais tranquilas? Queria que você desse um panorama um pouco em relação a isso. Talvez eu seja uma exceção, Leandro, mas ninguém nunca me atacou diretamente, seja seja pelas redes ou seja pessoalmente nas ruas. Eu nunca fui vítima de um ataque direto. Eu sou exceção. Sim. Eles atacaram muitas vezes o ministro Flávio Dino com a família, uma coisa inaceitável, mas comigo nunca houve nenhuma atitude mais agressiva por parte da extrema-direita. Quando eu tive que ter mais precaução, foi por causa do crime organizado, não da extrema-direita. E em que caso? Você pode contar esse caso, não? Porque foi um momento que a gente recebeu, estava no Ministério da Justiça e Segurança, Tá. e houve um alerta da inteligência que tinha uma organização criminosa instalada aqui no Distrito Federal e que tinha como objetivo sequestrar uma autoridade para fazer uma troca por um dos líderes da organização. E foi um alerta importante da inteligência, então a gente teve aí sim que tomar algumas precauções do ponto de vista de segurança pessoal. Capelli, a máquina de segurança ela é muito complexa para você poder identificar, porque, por exemplo, a gente viu, mesmo depois do 8 de janeiro, já avançado o primeiro semestre do governo, em alguns momentos ainda a imprensa identificava, né? Olha, ficou esse fulano aqui que é ligado a pessoas do golpe, não foi tirado da máquina, né? O governo não conseguiu identificar, não conseguiu depurar essas pessoas. Isso porque é um organismo muito complexo de você conseguir de fato identificar. Você tem ali a BIM, Polícia Federal, parece que são umas engrenagens que muitas vezes elas não rodam juntas, né? Eu vou te responder com a minha atitude. Eu tive, além do dia 8, como as pessoas dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. No meu caso, caiu. Porque acaba o dia 8, eu volto para a Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria Executiva do Ministério de Segurança Pública, e acho que 1 mês e meio depois, 2 meses depois, foi em abril, 1 mês e meio depois, o presidente Lula me pede para assumir interinamente o GSI em função da saída do general Gonçalves Dias. Tá. Gabinete de Segurança Institucional. Exatamente. Que está no chapéu do Ministério também. Não. Está no chapéu da Presidência da República. É um ministério. É um ministério à parte. É um ministério à parte, vinculado diretamente à Presidência da República. Tá certo. Tem status de ministro, né? Tem o status de ministro. Houve aquela crise ali com o general Gonçalves Dias. Ele pede demissão, o presidente ia viajar naquela noite para o exterior. O G. Dias, aquele que aparece nas imagens andando pelo palácio durante os ataques ali, meio atônito até, né? Exatamente. Tá. E aí tem a crise, o G. Dias pede demissão, e aí meu telefone toca, e aí o presidente me convoca para ir ao palácio, e ele me pede para assumir interinamente o GSI como ministro interino até a volta dele do exterior. E eu assumo, e nessas 2 semanas, eu exonerei 87 pessoas em 2 semanas do Gabinete de Segurança Institucional. Só do gabinete? Só do Gabinete de Segurança Institucional. E o que você identificou ali? Eu exonerei e devolvi para as forças. Veja, a gente, por precaução, resolveu renovar os quadros do GSI, porque a grande maioria dos quadros naquele momento vinha ainda do governo anterior. Então, veja, eu acho que essa é sempre uma decisão complexa, delicada, mas eu acho que com coragem dá para fazer. Capelli, como você está avaliando essa disputa política que acontece principalmente na Câmara, um pouco no Senado também, muito nas redes sociais em relação à anistia? Tem vários projetos, várias ideias, vários debates, muito acalorados. Ultimamente surgiu uma ideia no Senado, através do senador Alessandro Vieira, de que poderia haver uma mudança legislativa para você alterar os códigos 359L e 359M, que são os dois que tratam dos assim chamados crimes contra a democracia, os crimes de golpe de Estado.
para você, eventualmente, poder dar uma dosimetria de pena menor para aqueles que hoje são chamados de bagrinhos, né? Simbolizado na Débora do Batom, que foi conhecida por pichar lá a estátua, e você aumentar as penas para financiadores, executores e organizadores. Tem alguma dessas propostas que para você faz sentido, ou alguém que sentiu na pele ali o dia do 8 de janeiro, você acha que a gente tem uma legislação que abarca tudo e que essas coisas devem seguir como estão? Olha, eu acho que a legislação ela já é satisfatória. Acho que qualquer alteração que pode ser discutida pode valer, e acho que aí é próprio da Casa Legislativa fazer debate à luz dos acontecimentos, mas pode valer para frente, não Perfeito. para trás. O que aconteceu não foi uma manifestação qualquer. Porque você não pode pegar o dia 8 e isolar ele no dia 8. Você tem que lembrar do dia 7, você tem que lembrar do dia 24 de dezembro, do dia 12 de dezembro. Aquelas torres de energia que foram derrubadas. As torres de energia, quer dizer, então veja, é um processo que o dia 8 é o ápice. Certo. E essas pessoas participaram, não é brincadeira atentar contra a democracia brasileira. E acho que o Supremo Tribunal Federal, tenho certeza, está fazendo história. Por quê? Porque a história do Brasil ela é marcada por golpes ou tentativas de golpe que no final acabam em grandes acordões, em anistias, em acordos. E acho que pela primeira vez na história a gente está tendo uma conspiração golpista envolvendo civis e militares sentada no banco dos réus. Acho que isso é pedagógico para o Brasil, para a democracia brasileira. Você pode discutir aqui e ali, ajusta um pouquinho a pena aqui e ali. Acho que o Supremo Tribunal Federal, os ministros, têm maturidade, têm conhecimento jurídico para fazer isso. Agora, não é possível. Eu fico, toda vez que falo em anistia, eu fico lembrando dos 3 dias que eu fiquei sem dormir, coordenando, junto com a Polícia Federal, a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil na Academia de Polícia Federal. Nós prendemos mais de 1.400 pessoas numa operação de guerra. Eu fico imaginando todo o trabalho feito pela Polícia Federal. Nossa Polícia Federal, Leandro, ela é referência no mundo. O Brasil, pela primeira vez na história agora, dirige a Interpol. Tem um delegado nosso, Urquiza, que é a principal pessoa da Polícia Federal. Então, veja, não é possível você pegar todo o trabalho, tudo que a Polícia Federal fez e dizer o seguinte, olha, vamos passar aqui panos quentes nisso aqui, não aconteceu nada, não é possível. Isso é falsear, isso é rasgar a história e acho que isso não pode ser admitido. Você é um cara muito conhecido como ser uma pessoa muito técnica, no sentido quando a gente fala de político, né? Tem os mais técnicos e tem os mais políticos, né? Se usa muito essa expressão. Você é uma pessoa justamente escalado para essas missões e que executa essas missões de uma maneira muito transparente, eu diria, né? Você se comunica muito bem, fala muito bem para a imprensa, não tem medo de dar entrevista, responde as perguntas, como se diz no jargão jornalístico, não fica saboneteando, que é uma coisa que a gente odeia, né? Você pergunta 20 vezes a mesma coisa, a pessoa não responde. A política, nesse sentido, ela é um fardo que você tem que se organizar, ou você consegue entender que a política tem o tempo dela e você tem que fazer o seu trabalho em meio a essas discussões políticas, esse vai, esse volta, esse puxa, esse morde, esse assopra, que muitas vezes parece que a coisa não anda, né, Capelli? Veja, Leandro, é que eu fiz o caminho inverso. Eu vim da política para a gestão. Esse ano eu completo 25 anos na administração pública, ocupando diversas posições de direção nos 3 níveis de governo. E desde o movimento estudantil também, lá atrás, Desde o movimento estudantil. Então, veja, é que eu acho que a gente tem que separar as coisas tem funções que você assume que elas são mais técnicas do que políticas. Tem momento que é mais político do que técnico. Claro. Eu acho que o equilíbrio é que faz a coisa andar bem. Na intervenção mesmo, a gente tinha ali um desafio de ter firmeza para restabelecer a confiança nas forças de segurança e restabelecer a democracia. Então, firmeza, afastar quem fez besteira, tomar as decisões que tinha que tomar,
mas ao mesmo tempo equilíbrio, porque a minha Claro. missão ali não era como interventor aumentar o incêndio, Claro. era baixar a temperatura. E você baixa a temperatura quando você consegue ter firmeza, mas ao mesmo tempo equilíbrio, né? Eu costumo dizer que a gente pegou um avião lotado, em pane caindo, e nossa missão era colocar o avião no solo, com todo mundo vivo, calmo e sair de cena. Essa era a missão daquele momento. Você tinha tecnicamente que estabilizar o avião e ao mesmo tempo se comunicar de uma maneira tranquila com os ali, passageiros. Leandro, as pessoas falam até, tem até um diálogo do ministro Flávio Dino na noite do dia 8, que ele já falou, inclusive, do diálogo dele com o presidente Lula. Quando ele anuncia, ele fala, presidente tem um nome. Aí o presidente fala, mas ele é policial? Aí o Flávio fala, não. É jornalista. É policial? Não. Ele é especialista em segurança pública? Não. Ele é o quê? Jornalista, mas veja. É porque ali não era uma missão de segurança pública estrito sensu. Ali o centro era gestão de crise. E na gestão de crise, muitos colegas jornalistas, inclusive, ganharam muito dinheiro com gestão de crise. Estão ganhando, inclusive. Estão ganhando, inclusive. Isso. Na gestão de crise, 80%, 90% é comunicação. Sim. Como é que você, para quem você fala, a hora que você fala, com quem você fala. Então, ali foi um cenário de gestão de crise, com diversos atores, com o país olhando para você. Então, eu escolhia sempre, quer dizer, a hora que eu vou falar, a hora que eu não vou falar, para quem eu vou falar, essa mensagem é para quem. Então, eu acho que essa experiência toda que me ajudou muito, né? De gestão de pessoas, de comunicação, de gestão de crise. E abrir mercado para os colegas jornalistas, colega. Capelli, a gente está chegando no final do programa. Tem uma última pergunta. Eu entrevistei o Jacques Wagner, eu falei da imprensa também. Ele falou, não, mas eu não quero deixar claro que eu não sou contra a imprensa. Eu falei, não, eu também não sou contra a imprensa. Estou trazendo alguns fatos só para a gente debater. Você olhando tudo que aconteceu, essa conversa que a gente teve agora, e olhando o Brasil como ele está hoje. Você já citou, o STF está nos dando uma lição histórica. Pela primeira vez a gente vê isso acontecer. O Brasil tem uma história longa de golpes, a gente aprende pouco isso, né, na escola, né? A própria proclamação da República foi um golpe, a gente teve a Revolução de 30, a depender do momento histórico de quem conta a história, chamam de revolução ou de golpe, né? Então, mas a gente tem uma série de, como os americanos falam, regime change, né? Mudanças de regime ao longo da história e vários livros mostram já uma biografia bem consolidada de que eles nunca foram punidos. Nunca mesmo. Então a gente tem uma mudança de parâmetro aí com o STF agora. Tem outras lições que você acha que o Brasil aprendeu enquanto país para evitar uma próxima dessas? Assim, reforma das academias militares, por exemplo. Parece que é uma coisa que não andou, né? Os próprios currículos militares. A maneira como os cadetes que entram nas Forças Armadas hoje enxergam a população civil, tem uma herança disso ainda do fim do Império, do fim da Guerra do Paraguai, quando o Exército assume o protagonismo e se coloca dentro do positivismo como um salvador da nação em momentos de crise. Tem coisas que se você pudesse apertar uns botões hoje, você mudaria rapidamente para a gente não chegar nesse momento de novo? Olha, eu acho que tem muitas lições do processo. E acho que muitas reflexões para o campo democrático. Então, por exemplo, eu acho que nós temos que... E tem uma PEC, se eu não me engano, encaminhada pelo ministro da Defesa, Zé Múcio, que trata de que militar, quando vai se candidatar, não pode voltar para o quartel. Perfeito. Vai para a reserva. Hoje se candidata e se não é eleito, volta para o quartel. E aí leva a política para dentro do quartel. Leva a política para dentro do quartel. Então, essa acho que é uma lição. E eu estendo isso, inclusive, para as polícias. Para a Polícia Federal, para as polícias militares. Porque você não pode, como a gente já viu na história do Brasil, policial, seja ele civil ou militar, porque ele é um homem de Estado. Sim. Ele não pode, ao prender uma pessoa, ficar fazendo espetáculo com fuzil para se promover politicamente. Não cabe isso. E publicar no YouTube. Isso é função de Estado. Então, eu acho que tem que valorizar os policiais, mas eles têm que ter um regime
do ponto de vista da carreira, diferenciado. Não dá para um homem armado, você não pode tratar homem armado como os demais servidores públicos. Claro. Esses, na minha opinião, se forem para a política, não voltam para as forças. Acho, Leandro, que tem outras lições também, principalmente no que diz respeito à relação do campo democrático e dos civis com os militares no Brasil. Porque, veja, uma das coisas que eu vi também, a gente reclama da politização dos quartéis, mas a gente vê o tempo inteiro políticos civis tentando se meter, fazer indicação política para quartel, para a estrutura da polícia militar. Muitas vezes quem leva a política para dentro dos quartéis São os civis. são os civis. Então, às vezes, me parece hipocrisia Claro. dizer, mas como é isso? Né? Quando eu era interventor e eu tirei os comandantes e coloquei um comandante interino, ele, no dia seguinte, veio para mim e falou, interventor, mas os batalhões não podem ficar sem comandantes. O senhor tem alguém para indicar? Eu estou aqui com alguns nomes. Eu falei, comandante, eu não quero nem ver quem são. O senhor indica. O senhor conhece? Todos, e a responsabilidade sobre todos é do senhor. Perfeito. Porque aí você mantém a linha e a cultura, hierarquia e disciplina. Mas se você tem um comandante, que o comandante do batalhão foi indicado do deputado X. Isso acontece? Acontece. O chefe do departamento de operações é sustentado pelo secretário Y. Como é que esse comandante comanda? Não tem linha de comando, não tem hierarquia. Claro. Então, acho que essa é uma outra lição. E acho, Leandro, que a gente precisa, o campo democrático, precisa refletir sobre a sua relação com os militares no Brasil. Por quê? Desconfiança com desconfiança não vai dar confiança nunca. Você acha que a sociedade civil está com o pé atrás com os militares? E não existe, veja. E eu acho que há muita generalização. Tá. E veja, e não existe no mundo história de país forte, desenvolvido, grande, soberano, sem forças armadas fortes. Então, é preciso enfrentar isso. Nesse caso, o Bolsonaro, as pessoas falam muito dos militares que foram contaminados. Mas, por exemplo, o general Fernando Azevedo e Silva, que era ministro da Defesa do Bolsonaro, ele se demite com os 3 comandantes das forças durante o governo Bolsonaro por não aceitar transformar o Exército e as forças numa milícia bolsonarista. Ele tem uma discussão dura com o Bolsonaro, pede demissão, ele com os... Então, veja, eu acho a mesma coisa. É preciso firmeza, claro, para afastar quem fez besteira e equilíbrio, para não generalizar. E acho que a gente tem que repactuar. Por quê? Repactuar, refletir, fazendo todos os ajustes necessários. Não é passando a mão na cabeça. Sim, claro. Faz todos os ajustes na formação, em tudo. Agora tem que repactuar. Não é, às vezes eu vejo gente do campo democrático, tem que acabar com as forças... Não é possível acabar com as Forças Armadas. Quer dizer, não tem precedente de nenhum país que não tem... Quer dizer, o Brasil, para crescer, precisa ter Forças Armadas. A gente precisa repactuar essa relação. O que é que eu vi também? Eu, como interventor, eu ia a vários eventos militares. Sabe quem estava lá ouvindo os militares? Prestando apoio, vendo as dores, porque são pessoas, são brasileiros, são trabalhadores também. Era só a direita ou a extrema-direita. Quer dizer, o centro, a esquerda, não vão lá. Quer dizer, então as pessoas, eles também criam afinidade com quem está lá, com quem defendendo como se fosse uma base política. Claro. Tem uma turma que vai no sindicato, tem uma turma que vai... Veja, e às vezes eu até questiono porque as Forças Armadas estão ideologizadas. Uma parte, sim, pode ter embarcado. Agora, outra parte tem identificação por ser vista, sim, ouvida. Eu fui numa formação aqui durante a intervenção militar, Leandro, de cabos e soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. 319 meninos e meninas. Aqui no ginásio Nilson Nelson, o ginásio grande. O ginásio lotado pelas famílias. As famílias com as melhores roupas. Melhores roupas. Para sentar na arquibancada, felizes, orgulhosas. Os meninos e meninas, cabos e soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, mais de 90%,
pretos e pretas da periferia do Distrito Federal. Esses meninos são o quê? Eles são fascistas? Então, veja, é preciso a gente refletir sobre isso e eu acho que repactuar uma relação, volto a dizer, fazendo todos os ajustes necessários, mas repactuar essa relação, porque senão a gente joga as Forças Armadas, as forças militares, as forças de segurança no colo da extrema-direita por falta de opção, porque a gente não quer nem conversar, não quer ouvir. Então, eu não concordo com isso. Então, acho que tem muitas lições nesse processo. Eu, durante a intervenção militar, tive muito apoio aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro Militar. Então, acho que é uma lição que fica para o campo democrático. Acho que fazer essa reflexão é muito importante. A Polícia Civil, aliás, fez uma brilhante investigação sobre o caminhão de explosivos, né? Não, o Distrito Federal tem uma das melhores polícias civis do Brasil, se não a melhor. Eu vi isso na prática, uma polícia muito técnica, uma polícia muito qualificada. Isso. Então, veja, é preciso ter firmeza, mas ao mesmo tempo equilíbrio. Muito bom. Capelli, obrigado, cara. Obrigado. Valeu, foi um ótimo papo. Obrigado. Para você que nos acompanha até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com o bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal do YouTube. Na semana que vem estamos de volta com firmeza e muita calma. Um grande beijo. Tchau.